Olá, bem-vindo ao meu canal Caroline e a Busca pela Verdade. Hoje eu vou abordar um tema de uma reportagem que eu peguei no site da G1. Essa reportagem é do dia 17 de março deste ano, com o título Formigas superam humanos em teste de inteligência coletiva. O que podemos refletir acerca desta reportagem, deste título? Bom, o que a reportagem expõe? Eu vou ler a reportagem para vocês e conectar com a busca pela verdade, bem como conectar com o painel da revelação cósmica. Um experimento revelou que, mesmo sem um líder ou instruções explícitas, as formigas desenvolveram estratégias mais eficientes do que os humanos em um desafio. Apenas 2 espécies da Terra são conhecidas por trabalhar juntas para carregar objetos maiores que elas mesmas. São os humanos e as formigas. E foi essa semelhança que inspirou um experimento inovador do Instituto Weizmann de Ciência, cujos resultados foram publicados na prestigiada revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences. No estudo, pesquisadores colocaram grupos de humanos e formigas diante do mesmo desafio: transportar um objeto grande em formato de T por um labirinto com passagens estreitas, uma tarefa que exigia coordenação e tomada de decisões coletivas. Os humanos participaram sob diferentes condições, incluindo restrições na comunicação, enquanto as formigas da espécie Paratrechina longicornis foram induzidas a acreditar que o objeto era alimento para o ninho. Com isso, o experimento revelou que, mesmo sem um líder ou instruções explícitas, as formigas desenvolveram estratégias mais eficientes do que os humanos. Como esperado, os humanos sozinhos tiveram um desempenho superior ao das formigas individuais, graças à sua capacidade de planejamento e cognição avançada. Neste caso, as formigas não apenas superaram indivíduos da sua própria espécie, como também, em alguns casos, obtiveram resultados melhores que os grupos humanos. E o diferencial das formigas foi uma estratégia coletiva eficiente, baseada no que os pesquisadores chamam de memória emergente. Esse fenômeno permitiu que o grupo persistisse na mesma direção, mesmo após encontrar obstáculos, evitando repetir erros. Segundo os grupos maiores, desenvolveram um padrão de deslizamento na parede. Em vez de parar ao bater em um obstáculo, elas se moviam ao longo da barreira até encontrar uma passagem viável, o que tornava sua trajetória mais eficiente. Já os humanos não mostraram a mesma vantagem em grupo. Quando foram impedidos de se comunicar, seu desempenho caiu em relação ao individual. Além disso, tendiam a escolher soluções rápidas e intuitivas, mas que não eram eficazes ao longo do prazo. As pessoas têm uma necessidade enorme de se comunicar. Elas tentam qualquer truque e parece que não conseguem se controlar. Na reportagem, tiveram que colocar um experimentador no labirinto para lembrá-las constantemente de que a comunicação era proibida, no caso dos humanos. Bom, a reportagem ainda menciona sobre o título Família acima de tudo. Segundo o estudo, o sucesso das formigas pode estar ligado à estrutura social das colônias. Uma colônia de formigas é, na verdade, uma família. Todas são irmãs e compartilham os mesmos interesses.
É uma sociedade onde a cooperação supera a competição. Por isso, às vezes chamamos a colônia de superorganismo. Um corpo vivo formado por muitas células que trabalham juntas. E os resultados confirmam essa ideia. As formigas em grupo demonstraram inteligência coletiva, enquanto os humanos, ao se organizarem em equipes, não ampliaram suas capacidades cognitivas. A base neurológica deste comportamento também intriga os pesquisadores. Isso porque as formigas não precisam fazer cálculos complexos sozinhas. O que as diferencia de outros insetos é a capacidade de conectar ou desconectar seu próprio pensamento individual. Elas podem liderar em um momento e seguir o grupo no outro. Nenhuma formiga pode segurar uma folha sozinha, fazer mudanças sozinha ou saber quando a construção foi concluída. Estamos buscando problemas em que todo o processo cognitivo seja coletivo e vá além das capacidades individuais das formigas. O que podemos refletir acerca desta reportagem, deste experimento? Bom, uma boa parte da consciência que precisamos construir para estes tempos em que estamos vivendo é a tal da consciência coletiva, ou seja, uma consciência de uma família humana, sem disputas, sem competição e sem dualidades, alinhadas pelo mesmo propósito. Entre as formigas não há competição, mas sim um compartilhar entre elas. Elas, mesmo sendo formigas irracionais, entenderam que disputar gera a segregação, e isso gera rompimento da vida ou da sobrevivência das formigas. Vamos assim dizer que para as formigas sobreviver, elas precisam se unir. E para nós humanos sobrevivermos à dominação e à imposição das disputas, vamos precisar nos unir pelo propósito de sobreviver. É impactante falar dessa maneira, mas nós humanos vamos passar por situações de choque de realidade, os quais desestruturarão nossa base mais enraizada dentro de nossos corações, a crença em um Deus que nos protege e nos salva. Estamos sozinhos, à mercê de nossas próprias consciências, à mercê no sentido de que essa base precisará nos sustentar, a base da consciência, ou seja, é a gente mesmo com nossa consciência e juntos em sintonia com a raça humana, unidos no mesmo propósito. É uma utopia pensar assim, talvez até possa ser considerado um delírio para os tempos em que vivemos hoje. Tempos estes marcados por abusos, disputa e ânsia por controle, por poder. Porém, pensar coletivo será a nossa saída, mesmo pelo menos de alguns humanos, para salvar nosso DNA, que é especial. Sim, o nosso DNA é especial para essa criação. Pena que está sendo distorcido e remodelado por transtornos cognitivos e delírios. Nosso DNA possui um espaço de transformação. Neste espaço podemos escrever o nosso genoma, o que a gente quiser ser. Não é o que a gente quiser ter, é o que a gente quiser ser. Podemos escrever qualquer coisa, é um espaço livre. E este espacinho livre é chamado de livre-arbítrio, o epigenoma. Nesse sentido, não somos seres de livre-arbítrio como achamos que somos. Somos guiados por forças inconscientes dentro e fora da gente. Mas quando nós descobrimos essas forças inconscientes dentro e fora da gente, vemos de verdade nosso reflexo no espelho. Temos o poder de escolher ser e escrever nesse espacinho do genoma como a gente quer ser, tanto para o coletivo como para o individual. Sendo que para o individual permanecemos
no mesmo ciclo inconsciente e pela segregação. Nossa essência é coletiva e não individual. Somos seres de laços e relações e por isso somos seres coletivos. Quando a massa da humanidade pensa e age pela segregação, a essência humana adoece, sofre e morre, tal como podemos conferir e verificar como está a nossa sociedade nos tempos de hoje. Por isso vivemos esses tempos difíceis, por causa de disputas e delírios. O inconsciente está pesando em nossas costas dia após dia. Precisamos nos reerguer em consciência, mesmo em meio à diferença, deixar o propósito da fraternidade estar acima dessa segregação. É assim que trabalharam as formigas na reportagem. Elas não competiram entre si, mas entraram em uma frequência coletiva, pois o objetivo era levar comida ao formigueiro. Todas precisam se alimentar por igual. Não houve disputa de espaço ou de quantidade, e muito menos pela quantidade de comida. Mas todos os seres humanos precisam ser como formigas? Não. Cada um possui uma luz própria. E não é porque sua luz é diferente que deixa de ser luz. Somos todos luz para iluminar cada pedacinho do universo. E como luz, precisamos ser respeitados, sem disputa ou por busca de querer ser o melhor que o outro. Cada ser humano é uma pecinha de um quebra-cabeça. E se uma pecinha faltar, a imagem não se completará. Então, respeite a diferença. Todos nós temos um lugar onde nos encaixar. Persista na busca pela verdade e encontrará seu lugar. Na fábula da formiga e a cigarra, esta luz própria fica muito clara. Então vou lhes contar essa história pela versão antiga da coleção Disquinho. É uma versão poética, a qual eu copiei e vou narrar. Manhã clara de verão, céu sem nuvens azulado, velha mangueira florida e um formigueiro a seu lado. Saindo de lá do fundo das galerias do chão, a cantiga das formigas, mas parece um cantochão. 1, 2, 3, saco de farinha. 1, 2, 3, saco de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos seu porão. Entretanto, bem no alto, lá da mangueira florida, uma cigarra feliz canta a alegria da vida. Lá, 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 lá. E neste contraste assim, o verão foi se passando, a cigarra nas cantigas e as formigas trabalhando. E um dia chegou o inverno, flocos de neve no chão. Deixa a formiga o trabalho, cala a cigarra a canção. A formiga precavida recolheu seu formigueiro, pois trabalhando no verão havia enchido o celeiro. Mas a cigarra, que havia cantado todo o verão, ficou sem roupa para o frio e sem migalhas de pão. E na sua ingenuidade, julgando ter uma amiga, desceu do ramo mais alto e foi procurar a formiga. Bom dia, dona formiga. Com quem falo, por favor? Uai, eu sou a cigarra. Gosto do sol, do calor. Não vê que eu sou friorenta? O inverno está de doer. Fale depressa, menina, não tenho tempo a perder. Eu sei que a senhora é boa e muito trabalhadeira.
Vim lhe pedir abrigo e alimento em sua lareira. Mas a menina, o que fez durante todo o verão? Cantei? A senhora acaso não ouviu minha canção? Lá, 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 lá. Tenho mais o que fazer do que ouvir sua cantoria. Se cantou, agora dance, porém noutra freguesia. Bem, queira me perdoar se acha que eu nada valho. Pensei que a minha cantiga alegrasse o seu trabalho. Ora, essa é muito boa. Cantava para me alegrar. As formigas também cantam sem parar de trabalhar. Perdão, mas é diferente. O seu canto é muito triste. E se eu deixar de cantar, nem a senhora resiste. Vejam só que desaforo. Formigas, venham correndo. Ouçam só o que a cigarra preguiçosa está dizendo. Eu só disse que o meu canto torna o trabalho mais leve. Posso provar se quiseres. Está bem, mas seja breve. É fácil. Cantem primeiro sozinhas sua canção. Formigas, vamos ao trabalho. Voz clara e boa dicção. 1, 2, 3, saco de farinha. 1, 2, 3, saco de feijão. Trabalhando, dona formiguinha vai enchendo aos poucos seu porão. Estão vendo como é triste de cortar o coração? Vejam só que diferença juntando a minha canção. Bom, nessa parte eu indico vocês assistirem no YouTube a história da cigarra e da formiga. No final, onde ela une a canção dela, da cigarra, à cantiga da formiga. Continuando a história, depois que a formiga compreendeu a entonação e a frequência das duas músicas unidas, ela continua o discurso com a cigarra. Eu acho que tem razão, minha cigarra querida. Vivo juntando 1000 coisas e desperdiçando a vida. Quem trabalha como nós, dia e noite, noite e dia, precisa de vez em quando de quem lhe traga alegria. Pode entrar, cigarra, fique conosco, e assim juntemos, amiga, a cantiga da cigarra ao trabalho da formiga. Sou feliz, cigarra cantadeira, quanto à vida, canto à luz, pois quem canta, canta a vida inteira, até os céus mais azuis. De que vale tanto tesouro? Quem quiser que junte todo o ouro, eu prefiro a luz do sol. Bom, e assim termina a cantiga da formiga e da cigarra. O que podemos refletir? Muita coisa, pois a cigarra e a formiga não são como humanos. Somos ao mesmo tempo diferentes, mas somos uma só família cósmica. Cada um possui capacidades e luz própria. Mesmo que por um julgamento rápido vemos apenas diferença e preconceito, mas este é seu ego comandando sua percepção. Se pacifique, deixe as informações fluírem dentro de você e você enxergará a mesma luz que nos une e perceberá o quão somos iguais. É simples, é a gente que complica tudo por medos e preconceitos, por crenças e certezas. Respire e sinta a luz da existência pulsar dentro de você, essa energia que nos movimenta e também nos une. A paz começa comigo. Ao invés de buscar pela sobrevivência, como no experimento das formigas, que tal a gente, como uma família humana, nos unirmos para buscar a paz?
Eu vou contar uma experiência recente. Eu estava caminhando em direção à entrada de um prédio comum do centro da minha cidade, e olhei para cima e observei a sua estrutura. Muitas pessoas entrando e saindo. Era um prédio comercial, com clínicas e escritórios. Então, uma visão lúcida veio em minha mente. Entrei em outra realidade, simultânea a essa, uma visão. E aquela estrutura foi se fechando em si mesma, diminuindo em blocos geométricos, se compactando para dentro, implodindo. Foi algo muito intenso e rápido. E aquela visão me trouxe uma maré de angústia e tristeza. Me senti impotente em saber a situação de tantos seres. Eu precisava fazer algo útil, pois é um sofrimento vazio, sem esperança. Esta visão aconteceu e então decidi me expor e falar abertamente sobre o universo vizinho e sobre essa colisão com o nosso universo. Decidi deixar registrado uma realidade invisível dos seres humanos. Eu decidi reagir de forma pacífica e amorosa. Eu respiro fundo todos os dias e olho em volta a nossa realidade. Observo as pessoas em volta e reflito sobre toda essa loucura por sobrevivência. Vejo os seres humanos indo e vindo, fazendo o que conseguem para sobreviver, enjaulados em contextos impositivos, enjaulados em si mesmos por conceitos e crenças, enjaulados por memórias da infância, por emoções viciantes e reprimidas e padrões de comportamento repetidos, trancafiados na própria mente, trancafiados no mesmo passado. Eu vejo seres humanos parados no mesmo instante, vejo seus corpos envelhecer e suas mentes adoecer. Eu sinto a dor e o sofrimento do mundo, e eu me incluo neste ponto de vista. Eu não sinto dor apenas pelos meus afetos, eu sinto essa sensação para com o todo, para todas as criaturas vivas dessa criação, inclusive em Irem. Irem é um universo vizinho ao nosso. Conforme a ciência, foi descoberto um universo vizinho antimaterial, onde o tempo gira de forma negativa e o universo é bidimensional. E este universo está colapsando, está colidindo com o nosso, invadindo o nosso universo material, que é chamado de Iron. Estes nomes estão na mitologia nórdica. A paz começa conosco. Para fazer um fechamento e um entrelaçamento dos conteúdos, para gerar uma semente de reflexão, vou contar uma outra história, um conto japonês. Numa pequena aldeia japonesa, vivia um casal que muito se amava e estavam sempre felizes. Todos os dias o marido saía muito cedo para o trabalho, caminhando pela rua onde poucas pessoas encontrava. Tudo corria às mil maravilhas, até que num certo dia, quando andava pensativo e olhando para o chão, encontrou um pequeno espelho de bolso. Imediatamente, abaixou-se e o apanhou. Qual não foi seu espanto quando ali viu a foto de seu velho pai já falecido? Então, o homem achou o espelho no chão, abriu, e a imagem que refletiu foi o seu velho pai falecido. Depois de muito olhar e matar a saudade, embrulhou aquele pequeno tesouro num lenço e o guardou no bolso até para que ninguém mais o visse. À noite, ao voltar para casa, tratou de esconder seu precioso retrato. Escolheu um local onde ninguém imaginaria encontrar algo, atrás de um armário antigo que havia na cozinha. Todos os dias, antes de sair,
e quando chegava do trabalho, dava um jeito de ver a fotografia sem que sua mulher percebesse. Sua mulher já andava desconfiada com alguns novos hábitos do marido, mas nada falou, até que numa noite ficou espionando a chegada do fiel companheiro. Como sempre, ele chegava e ia ver a fotografia do seu falecido pai. Desta forma, ela descobriu que ali havia um segredo. Como todos sabem, não pode haver segredo entre marido e mulher japonesa. Todos sabem também que os japoneses são fisionomicamente muito semelhantes, e isso muitas vezes causa confusão de identidade. Ela esperou o marido dormir e foi ver o que havia de tão importante atrás daquele armário. Ao olhar o espelho, seu susto foi imediato. Seu marido tinha outra mulher e aquela era a fotografia que provava tal fato. Durante a noite, ela não conseguiu dormir e logo pela manhã interpelou o marido. Então você anda me traindo com outra? E não adianta me negar, porque tenho a prova. Como pôde pensar isso? Você é a única em minha vida e sabe muito bem disso. Mentiroso, traidor. Aqui está a prova. Uma foto dela que encontrei atrás do armário. Calma, mulher. Esta foto é do meu falecido pai. Como pode ser tão cínico? E a discussão não tinha fim. Naquele momento, por ali, passava um velho monge que todas as manhãs andava pela rua meditando e orando. Diante de tão feroz discussão, resolveu intervir para apaziguar o casal. Aproximou-se e da porta perguntou o que estava acontecendo para tal discussão. A mulher, ainda cheia de raiva, explicou: meu marido está me traindo com outra. Encontrei uma foto dela que ele mantinha escondido atrás do armário. Deixe-me ver, disse o velho monge, e apanhou o pequeno espelho. Ora, minha senhora, não é nada do que está pensando. Esta foto é do meu irmão, que também era monge e morreu no mar, durante uma tempestade, quando pescava. Esta foto lhe pertencia e deve ser levada ao local onde ele faleceu, para que ele finalmente descanse em paz. E foi embora levando a foto que depois atirou no mar. Quando olhamos o outro, vemos nosso próprio reflexo. Não adianta disputar, sentir ódio, rancor ou mágoas. É preciso abrir os braços e acolher, pois quando você acolhe o outro, acolhe a diferença no outro, você acolhe a si mesmo. Cada um ilumina a vida do seu modo de ser, pois cada um de nós é um universo vivo, sendo representado de inúmeras maneiras, inúmeras interpretações, cada um com suas qualidades e habilidades. Como as formigas, precisamos nos unir e nos abraçar e deixar brilhar cada pecinha deste quebra-cabeça, pois é unindo forças e abraçando as diferenças, como a cigarra e a formiga, que vamos direcionar esta colisão de Irem para um caminho pacífico e amoroso, uma direção pautada na liberdade de consciência e na fraternidade cósmica. E somos nós, seres humanos, que vamos alinhar essa direção, quando alinhamos nossa mente e nosso coração. É nós, sendo um universo vivo, a partir de nós que a reestruturação da criação poderá acontecer. Somos recicladores destes códigos doentes, da mente de uma entidade criadora, lá do nível incriado, que tropeçou em si mesmo e se fragmentou. Hoje nós, seres humanos, fomos inoculados com cada fractal dessa mente para darmos significado, para decifrarmos esses fractais.
e assim reeditarmos a mente dessa entidade através de nossas próprias sensações, símbolos e compreensão do nosso mundo interior. É fazendo em nós mesmos que fazemos para o todo. Agora vou ler uma simples poesia da minha autoria. Eu venci o mundo. Será essa a jornada? O caminho profundo? Vencer o outro? Vencer o todo? Eu sentia medo de mim, eu própria me temia. Buscava vencer e continuava vazia. Dentro de mim o mal eu sentia. Como a árvore me conectei, e no fundo da terra eu entrei. Atravessei cada raiz, abrindo cada cicatriz. Na água, um espelho. A minha imagem, indomável, selvagem, machucada, magoada, numa jaula aprisionada. Com o fogo que arde, na chama eu me liberto. Ao tambor do meu coração, eu abraço minha própria escuridão. A luz emergiu, ao lado da sombra, um caminho novo surgiu. Com a chave do bem, o cadeado se abriu. Com o ar da dignidade, encontrei a liberdade. Com amor por mim, eu aceito a minha verdade. Obrigado pela gentileza em ouvir esta reflexão. Um abraço no coração.